história da amante soprano de Elvis, Cat Westmoreland. E no quarto capítulo, que hoje chega ao final, nós acompanhamos todos os sabores e dissabores de estar nessa profissão na estrada. Neste finalzinho de capítulo, Cat volta a falar da sua relação com Elvis e no final do capítulo, no último parágrafo, ela conta o quanto Elvis, como homem, foi importante para ela. Elvis e Cat. Como o escritório do coronel estava preocupado com a possibilidade de algo dar errado, nunca deveríamos abandonar a turnê depois de ingressarmos, mas às vezes eu fazia. Uma noite, D.G. Sumner, nosso maravilhoso baixista vocal, me convenceu a cantar com ele em uma convenção gospel em Nashville. Estávamos tocando em Dayton, Ohio, e voamos para Nashville à meia-noite. E só voltamos para Dayton às 7 horas da manhã e mal fizemos a conexão do ônibus. Outra vez, antes de um show noturno, J.G. alugou um carro e fomos até uma cidade próxima para fazer outra apresentação gospel. Como havia tão pouco tempo entre os shows, tive que cantar no show gospel vestida com a roupa diminuta que usei no show de Elvis. J.G. deu uma olhada para mim e disse: Cat, certifique-se de pegar o seu casaco, o que eu prontamente fiz. Por mais debilitante que fosse para nós estar na estrada, era igualmente debilitante para Elvis. Ele sempre conseguia seguir em frente, não importava o que acontecesse. Na verdade, ele parecia prosperar com isso. Apesar das dores de garganta, constipações e falta de descanso, Elvis estava sempre pronto para um show, apesar de ter tido pneumonia várias vezes enquanto viajávamos. Ele despejou tanta energia e a multidão pulsante a devolveu em tão grande quantidade que às vezes eu me perguntava se realmente precisávamos de eletricidade, porque havia tanta coisa sendo gerada naquele palco. Elvis cantava com toda a alma, e à medida que a multidão ficava cada vez mais excitada, o palco vibrava como se estivéssemos passando por um grande terremoto. Isso não poderia deixar de me afetar, e eu respondia com tanto entusiasmo que meu cansaço ou qualquer outro problema se perderia na pura alegria do que todos estávamos fazendo. Lembro-me de quando o maestro Joe Guercio achou que tinha uma boa ideia quando sugeriu que começassem o show com uma versão disco de Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss, também conhecido como tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Joe queria que eu e as suítes entrássemos em um vamp repetido. The King of Rock and Roll, The King of Rock and Roll, The King of Rock and Roll. Olhei para Myrna e disse: ele não vai gostar disso. É melhor você contar a ele, disse ela. Elvis veio do camarim do térreo para nos ouvir. Estávamos ensaiando para nossa estreia em Las Vegas. Ele ouviu educadamente e disse: preciso pensar sobre isso. Pude ver em seus olhos que ele não gostou. Ele voltou para seu camarim e discretamente mandou uma mensagem por meio de Charlie, para cortar o verso de King. Ele não apenas não gostava de ser chamado de rei por motivos religiosos, mas também nunca aceitou o título de rei do rock and roll. Lembro uma noite na suíte em Las Vegas, Elvis e eu tivemos um ataque de bocejo. Um seguiu o outro e não conseguíamos parar. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou. Isso significa que estou cansada, foi minha resposta. Não, ele disse.
Mary Tyler Moore me disse uma vez que, quando você boceja assim, significa que você simplesmente não quer subir no palco. É isso que significa. Subconscientemente, não queremos subir no palco. Bem, subimos ao palco de qualquer maneira, é claro, e o bocejo foi substituído por uma tremenda energia que crescia a cada música. Em pouco tempo, Elvis estava fazendo um de seus maiores shows. Cantei melhor do que cantava. Algumas vezes naquela noite, Elvis me olhava furtivamente, piscava e sorria. Era como se ele estivesse dizendo: "Adorei, baby. Adorei." Eu também. Chega da teoria de Mary Tyler Moore. Ainda acho que estávamos bocejando porque não estávamos nos apresentando e estávamos completamente entediados. Estar em turnê juntos, logo descobri, não significava que Elvis e eu nos veríamos mais. Não muito depois do início da nossa segunda turnê, apareceu um artigo numa revista de fãs de cinema sobre Elvis e a sua cantora de cabelo escuro, Millie, viajando juntos. É claro que Millie tinha deixado o show meses antes, mas Priscilla viu e sabia que o escritor estava falando sobre Cat Westmoreland. E foi então que Elvis decidiu que tínhamos que maneirar. "Eles estão em nosso encalço, Minnie Mouse", ele me disse. Então comecei a viajar no avião do show e não no avião de Elvis. Isto significava que muitas vezes Elvis ficava à parte e eu viajava no avião do show, e não nos víamos até estarmos juntos no palco. Então Elvis poderia partir para outra cidade e eu estaria lá. Eventualmente ficaríamos juntos à noite, algumas vezes na mesma cidade, mas não era tão frequente quanto eu gostaria. Quando nos víamos, ambos borbulhávamos com coisas que havíamos guardado para contar um ao outro, algo que havíamos lido, algo que havíamos ouvido, uma nova música, uma ideia, todo tipo de conversa que havia sido reprimida por muitos dias. Ainda posso nos imaginar, eu vestindo uma de suas blusas de pijama, como sempre, ambos sentados na cama conversando ou lendo um livro novo em voz alta, um para o outro, e ele colocava o braço em volta de mim e dizia: "Deus sabia o que estava fazendo quando ele enviou você para mim. Eu te amo, Cat. Você realmente faz maravilhas por mim." Funcionou nos dois sentidos. Elvis também fez muito por mim. Ele me fez ver quem eu realmente era. Que tipo de pessoa estava por trás daquelas camadas de noções pré-concebidas. Acima de tudo, ele me deu força para lidar com minhas próprias crenças, para medir meu próprio talento, para atuar e cantar com uma liberdade que eu nunca tinha conhecido. Ele sempre foi a influência estabilizadora em tempos de crise. Ele me deu o êxtase de ser eu mesma. Ele me deu asas e me mostrou como voar. Acredito que esses são os maiores presentes que um homem pode dar a uma mulher. Final do capítulo